paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre aquela declaração feita por Jesus momentos antes dele entregar o seu Espírito a Deus. Que ele diz, Eli, Eli, lama azafthani. Deus meu, por que me desamparaste? Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 27, verso 46 a 47, que diz: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama azafthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. O texto diz que Jesus Cristo, no momento da crucificação, preste a entregar o seu Espírito a Deus, sofrendo muito, quase sem o Espírito de vida, por volta da hora nona, aproximadamente 3 horas da tarde, ele grita, Eli, Eli, lama azafthani, Deus meu, por que me desamparaste? Percebam, os que estavam próximos da cruz ouviram Jesus dizendo aquelas palavras e não entendendo muito bem o que estava acontecendo, acharam que ele dizendo Eliarro, que em hebraico significa Elias, estava chamando por Elias. Mas com certeza estes eram aqueles que no calor do momento, diante daquele momento terrível da cruz pelo qual Jesus estava passando, assim entenderam. Mas o mais triste é que nos dias de hoje a igreja, ainda também por falta de conhecimento bíblico, hoje não entendem o verdadeiro significado deste grito, desta declaração de Jesus. Nesta conversa vamos tentar mostrar o que significa este grito para nós que somos parte da Igreja do Senhor. Tenho para mim que chegou o tempo apropriado da igreja entender e se fortalecer neste ensinamento, para podermos enfrentar estes momentos difíceis pelos quais vivenciamos. Queridos, existem até hoje estudos feitos por teólogos que tentam de uma forma explicar o significado deste grito, Eli, Eli, lama azafthani, Deus meu, por que me desamparaste? Muitos estudiosos dizem que como Jesus foi abandonado pelo Pai no momento da cruz, alguns dizem teve que haver um abandono, porque ali na cruz Jesus se fez maldição. E neste momento Deus vira o rosto e neste momento ele se torna desamparado e se sente pela primeira vez uma separação do Pai. Assim dizem que a separação foi necessária, porque ele naquele momento estava sobre ele o pecado de todo o mundo, o pecado de toda a humanidade. Isso eles falam na tentativa de explicar uma declaração de Jesus, que para muitos até hoje também não é entendida. Amados, penso que neste momento Jesus ainda queria trazer à humanidade, aos seus filhos de Deus, um grande ensinamento. Mas sem tempo para trazer todo o ensinamento que ele queria falar, pois Jesus estava nos seus últimos momentos e ainda sofrendo aquela morte terrível. Ele então grita, Eli, Eli, lama azafthani, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, somos ensinados na palavra de Deus que jamais Deus abandona os seus filhos, ainda mais Jesus Cristo. Portanto, tenho para mim que este não foi um grito de abandono, de desespero,
Conhecendo a palavra de Deus, tenho a certeza que Deus não viraria o rosto ao seu filho. Com certeza não é o que Jesus naquele momento queria ensinar aos seus discípulos e a nós que somos a sua igreja. Com certeza este não era o verdadeiro significado deste grito. Tenho também para mim como entendimento que Jesus não estava chamando por Elias. Tenho para mim que o significado correto deste momento e que está muito escondido para muitos, é muito maior. Se buscarmos os ensinamentos recebidos pelos judeus na Torá, nos profetas e nos salmos, veremos o nosso entendimento aberto para o verdadeiro significado deste grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Amados, há tempos temos falado à igreja da necessidade de nos apegarmos à palavra de Deus e seus ensinamentos. Já dissemos muitas vezes que o estudar a Bíblia deveria ser algo de suma importância para os que querem receber todo o ensinamento de Deus e de seu Filho Jesus. Por exemplo, os judeus eram estudiosos da Torá, dos profetas e dos salmos. A igreja hoje deveria buscar crescer no conhecimento de Deus, de Cristo Jesus. Por isso, e isso nos daria entendimento melhores, condições melhores neste mundo para sermos mais do que vitoriosos. E isso impediria que as instruções do mundo, aquilo que o mundo tenta impor sobre as nossas vidas, venham interferir na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. Se firmados fôssemos na palavra de Deus, menos daríamos oportunidade para sermos nesses dias afetados por tudo aquilo que vem sobre a nossa mente e o nosso coração. Na época de Jesus, os rolos se encontravam nas sinagogas e, claro, no templo. E neste momento, eles estudavam os rolos, estudavam os profetas e também, como nos ensina a Bíblia, eles decoravam os salmos, louvavam a Deus com os salmos. Tanto é que a Bíblia nos ensina que os salmos de 113 a 118 eram salmos que eram cantados pelos judeus nas festas de peregrinação. Os judeus sabiam estes salmos de cor, não só os salmos, mas a Torá. Os livros proféticos eram estudados afinco pelos judeus na época de Jesus. Mas hoje quero citar para você os salmos nesta conversa, pois eram muito conhecidos pelos judeus na época de Jesus. E isso vai fazer a diferença, porque tem tudo a ver com a declaração feita por Jesus lá na cruz do Calvário: Eli, Eli, lama sabachthani. Amados, tenho por certo que Jesus, naquele momento tão terrível, ele não gritaria uma declaração desta sem ter por detrás um grande significado a todos os cristãos. Jesus, naquele momento, estava passando uma grande mensagem, mas como todo ensino de Jesus era através de figuras, de palavras, para facilitar o entendimento da palavra de Deus a todos, Jesus disse lá em Mateus, você se lembra, Mateus capítulo 13, que ele ensinava por parábolas. Era uma forma como o Pai deu a ele para ensinar os mistérios de Deus para aqueles que tinham o coração sincero, aberto ao entendimento. Portanto, neste último momento da cruz, ele
antes da sua morte e ressurreição, ele, através deste grito, ele estava trazendo uma grande mensagem através de figuras aos filhos de Deus e a nós que somos a igreja do Senhor hoje, aleluia. Jesus, neste momento do grito, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele, neste grito, estava se utilizando de uma linguagem aonde ele não foi direto, foi por parábola, foi por figura, mas para os que eram íntimos da sua palavra, com certeza, no coração de todos, que em sinceridade estavam ouvindo estas palavras. E com certeza eram estudiosos da Torá, dos profetas, e conheciam os salmos de cor. E imediatamente entenderam o recado e o grande significado daquele grito. Queridos, os verdadeiros seguidores de Jesus souberam entender que aquele ensinamento, o que verdadeiramente significava, souberam entender o ensinamento, a expressão gritada por Jesus. Hoje, com esta conversa, desejo que a expressão gritada por Jesus hoje também seja algo de entendimento no teu coração e no meu coração, que o nosso coração possa ser aberto, o nosso entendimento aberto para este ensinamento, pois mais do que nunca a igreja precisa se firmar neste ensinamento dado por Jesus em seus últimos instantes de vida. Hoje, mais do que nunca, é de suma importância que a igreja entenda o que significou aquele grito, pois não podemos nesses dias ficar achando que Jesus estava desamparado, angustiado ou clamava por Elias. Vamos, para entender o significado deste momento, ler lá no livro de Salmos, capítulo 22, verso 1, que diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Percebam os irmãos que o primeiro verso do Salmo 22 começa exatamente com o grito de Jesus na cruz, nos momentos antes de sua morte. Qualquer judeu que conhecia os Salmos, os seguidores de Jesus que estudavam os Salmos, qualquer um deles que tivesse ouvido o grito de Jesus, imediatamente se remeteriam ao Salmo 22. Portanto, neste momento, Jesus cita o Salmo 22, e não por acaso, porque era o ensinamento que ele queria transmitir. Cita o Salmo 22, pois os ensinamentos deste Salmo que ele queria deixar aos seus discípulos e para nós, hoje que somos a igreja do Senhor. Mas ele não tinha tempo, não havia fôlego e nem forças para ele falar tudo. Então o que ele diz? Ele proclama as primeiras palavras do Salmo 22. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Que eram as primeiras palavras do Salmo que ele queria passar a todos até o dia de hoje, aleluia. Para terminar, queridos, quero que você acompanhe comigo o que diz o Salmo 22, que é o ensino que Jesus queria passar para os seus discípulos e para nós, a igreja. Será que ele queria confirmar o que muitos teólogos dizem, que o Pai o abandonou e que isso era necessário, pois estava levando pecados de muitos e que Deus viraria ou virou o seu rosto do seu filho? Ou Jesus estava passando outra mensagem? Com certeza era outra e maior mensagem. Mas me pergunto, Deus faria isso?
No momento em que mais o filho precisou, o pai o abandonaria, viraria o rosto ao seu filho. Pelos ensinamentos da palavra, penso que isso não teria sentido. Queridos, depois de ler novamente o Salmo 22, que eu convido a todos para lerem atentamente, no meu coração tenho a certeza que aquele grito, Eli, Eli, lama azafitani, Deus meu, por que me desamparaste? Nos remete aos ensinamentos do Salmo 22, como a grande mensagem que Jesus deixou aos seus discípulos e para nós, a igreja do Senhor. Diz lá o Salmo 22, a partir no versículo 1 diz, Deus meu, por que me desamparaste? Nos versos 21 a 27, continua o ensinamento dizendo, salva-me das faces do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendentes de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, aleluia. Olha agora o significado do grito, bem contrário do que os teólogos muitas vezes pensam. Continua o Salmo dizendo, pois não desprezou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. Louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Aleluia, glória a Deus. Amados, o escrito nos Salmos 22 não deixa dúvida que aqueles que estavam em sinceridade aos pés de Jesus, no momento da cruz, daquele grito, tiveram uma palavra de esperança. Quando ouviram o grito, se remeteram ao Salmo 22 e descobriram o que Jesus estava querendo dizer com aquele grito, ou seja, entenderam aquele grito como uma palavra de esperança, que Deus não abandona aquele que pede socorro, aleluia. Deus não abandona nem desampara os seus filhos, e que através daquele sacrifício, ele cita o Salmo 22, que todas as famílias das nações adorarão e se prostrarão diante de Deus. Confirma as palavras do profeta Isaías, no capítulo 2, verso 2 e 3, que fala o seguinte, e acontecerá nos últimos dias, que se firmará no monte do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outreiros, e congregarão e concorrerão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Eis aqui o grande significado de Eli, Eli, lama azafitami. Amados, percebam o maravilhoso ensinamento que Jesus manifesta com um simples grito no momento da cruz. Vejam
como é importante buscarmos o conhecimento da palavra de Deus. A igreja não precisa temer as faces do leão, o chifre dos búfalos, pois Deus responde aos seus filhos. Vamos cantar louvores, vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor, todos os descendentes de Jacó, porque o Senhor não despreza, nem abandona o aflito, não vira o rosto a nós, pelo contrário, Ele ouve o nosso clamor, a voz daqueles que o buscam. Hoje Deus fala à sua igreja, para estarmos seguros nestes dias, pois Jesus gritou na cruz do Calvário: Eli, Eli, lama azafitami, Deus meu, e o poder e a autoridade da palavra que foi falada alcança a igreja do Senhor nesses dias. Aleluia, glória a Deus. Me permita orar pela tua vida, para que o poder desta palavra, de Eli, Eli, lama azafitami, Deus meu, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, seja sobre a nossa nação. Pai, abre o entendimento da sua igreja para o grito de Jesus na cruz, que todos possamos entender que não foi um grito de desespero tão somente, mas foi um grito de esperança manifestado aos discípulos e à sua igreja. Jesus gritou: Eli, Eli, lama azafitami, Deus meu, ou seja, Jesus estava dizendo: fiquem firmes, olhem, remetam-se ao Salmo 22, o Pai não desampara os seus filhos, Ele vem ao nosso socorro, Ele derrubará todos aqueles que se levantarem contra a igreja do Senhor. Glorifiquem, louvem e cantem a Deus, pois Ele congregará a todos no Monte Santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Amém e amém.